Olá, sejam bem-vindos a mais um Café Coach Prosa. E hoje eu estou trazendo aqui uma estrela que já brilhou aqui no nosso Café Coach, Rosane Porto. Ela esteve aqui no Café Coach, não o Café Coach Prosa, com as psicólogas. Foi junto com o pessoal do Oi Psi, que está bombando. Depois eu dou a dica aqui novamente do Oi Psi, muito legal lá na Bahia. O Carlos Queto, um grande abraço. E também tivemos aqui com a Ângela Speroni, né? E participando desse bate-papo. Hoje a Rosane, que vou apresentar aqui formalmente a Rosane, né? Ela é psicóloga clínica, mestre em psicologia, especialista em terapia familiar pela ITF-RJ, certificação internacional em práticas colaborativas e dialógicas, interface Houston, Galveston Institute e Taos Institute. É diretora do Núcleo Contemporâneo de Psicoterapia, que fica aqui em Niterói, Caraí, e é atual presidente da Associação de Terapia de Família do Rio de Janeiro. Né? Essa é a nossa convidada de hoje, convidada super especial. E eu convidei a Rosane para a gente falar, né, de alguns temas que estão relacionados aos efeitos colaterais dessa pandemia, né? Porque todo mundo fica falando, fica em casa, fica em casa, fica em casa, mas ninguém consegue previamente avaliar quais são os efeitos colaterais para a saúde mental. A gente teve aqui logo no início, né, quando o canal começou em 31 de janeiro, quase coincidindo com o início da pandemia, a gente fez logo aquelas 10 dicas, mantenha a cuca fresca em tempos de coronavírus, porque a gente já antevia que algumas consequências negativas viriam desse isolamento social. Então, eu convidei Rosane para a gente falar principalmente dessa questão da saúde mental na família. Né? Ela é uma especialista dessa área e agora está como presidente da associação daqui do Rio de Janeiro. Então, como é que ficaram esses relacionamentos? Né? Relacionamentos de muito tempo, de casados, relacionamento, às vezes, de amigos que moram no mesmo apartamento, relacionamentos que acabaram de serem construídos pelo Tinder, por exemplo, e que teve muita gente que saiu correndo para morar juntos de escovas, colocando as escovas no mesmo banheiro, para poderem seguirem numa vida juntos sem distanciamento. Como é que ficou esse relacionamento pais com filhos, né? Porque houve uma sobrecarga, uma overdose de relacionamento pai e filho, né? E os irmãos, um irmão mais velho com um irmão mais novo, como é que foi isso? Os jovens, os adolescentes, eles sofreram muito. Outras pessoas também que eu sei que sofreram muito foram os idosos, né? O distanciamento dos idosos, filhos com aquele excesso de zelo, né? Pai, não sai de casa, pai, nem vou te visitar porque eu não quero te contaminar. Tudo isso aconteceu logo no início da pandemia, né? E depois as pessoas foram percebendo que essas medidas estavam exageradas, extremadas, e que você poderia ir lá ver seu filho, né? Ou você poderia ir lá ver seu pai. Então, além desses temas, outro tema que a gente também, se der tempo, a gente vai tratar, é que o mês de setembro teve a campanha de prevenção do suicídio, né, que foi o Setembro Amarelo, e um dado que eu trouxe até no último Café Coach, né, que na realidade foi uma live, eu falando de que 8 em cada 10 crianças, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, sofreram, né, alterações de humor e de comportamento. Isso é muito sério, porque o índice de suicídio entre jovens vem crescendo não só no Brasil, mas no mundo todo. E segundo a OMS, a gente passou a ocupar o triste primeiro lugar de transtorno em ansiedade. Então, não faltam temas importantes para a gente debater aqui com a Rosane Porto, e eu vou convidá-la aqui para a gente entrar, já vou colocá-la aqui. Rosane, seja muito bem-vinda, Rosane. Olá, Luciano, boa tarde, tudo bem com você? Tudo Um bom? Você viu que a prazer pauta está enorme. grande. Tá muito grande, quero ver a gente cumprir ela aqui, mas está excelente. Realmente, assim, para mim, estou muito honrada, né, de você ter me convidado para falar de um tema que eu adoro, que é trabalho com famílias. Eu sou terapeuta de famílias há mais de 20 anos, então, assim, é um prazer estar falando disso, né, e muito bom estar aqui com você, né? E o que está acontecendo com essas famílias a nível emocional,
em função dessa pandemia. A gente tem tido bastante experiência aqui com clínica social, né? Tanto na Associação Terapia de Família do Rio de Janeiro, quanto aqui no Contemporâneo de Psicoterapia. A gente tem um atendimento social e a gente tem tido bastante famílias, muitas famílias procurando, então a gente acha que tem algumas coisas para conversar sobre isso. Ótimo. Rosane, eu vou começar logo com uma pergunta que diz respeito a essa questão social. Porque na pandemia eu fiz um levantamento que apresentei na última live. As pessoas que mais adoeceram com o coronavírus, ou seja, desenvolveram a Covid-19, foram justamente os mais pobres. Eu te pergunto, a questão mental também foram os mais pobres que sofreram mais? Luciano, com toda certeza, né? Com toda certeza, nós temos muitos privilégios. Na associação nós estamos fazendo várias lives sobre privilégios, porque isso a gente percebeu de uma forma muito mais presente nesse momento atual, porque a gente se deu conta dos nossos privilégios e muitas coisas com a pandemia, o fato de ficar mais em casa, nos fez prestar mais atenção nessas coisas. Então, quando a gente começou a atender, me lembro muito de um caso aqui atendendo o contemporâneo, em que eu atendi uma moça, por exemplo, que eu liguei para ela para atender por clínica social, são atendimentos gratuitos feitos durante a pandemia, só por esse período de pandemia. Quando ela não podia ligar o vídeo, porque ela estava no quarto com muita gente, ela só podia fazer trabalhos, que ela só podia digitar, ela não podia nem mostrar a imagem. Uma outra também tinha que ir do lado de fora, na casa da vizinha, para poder fazer, porque não tem privacidade. Eles realmente, e aí a gente começou a conhecer essa realidade e é muito diferente. Uma senhora, por exemplo, ela vendia lingerie no centro como camelô. Parou. E é uma senhora mais idosa, os filhos com medo de passar Covid não iam lá, e ela começou a entrar em depressão e ligou para a gente. Então, assim, eles estão sofrendo muito. E a gente tem que reconhecer isso, como nós temos privilégios, como nós somos privilegiados lá na nossa casa, agradável, de termos esse nosso trabalho ainda preservado, né? Então, assim, isso é um privilégio muito grande. Então, é uma questão que é desigual, né? É muito a pandemia para a gente é desigual, como tudo. Né? Eu lembro logo no início da pandemia, vários artistas dizendo fique em casa numa piscina e por trás aparecendo garçons, né? Vira até uma hipocrisia, né? A gente que tem o privilégio de ter uma casa, porque eu lembro muito bem no censo de 1980, eu fiz um recenseamento geral do IBGE, fui recenseador. E eu fiz 3 setores. E o segundo setor que eu fiz foi um setor especial, que foi favela. Hoje em dia se chama comunidade. Mas na minha época, quando não tinha esse negócio de politicamente correto, a gente chamava de favela. Olha, eu fiquei impressionado como um cômodo. Eu encontrava 6 pessoas de uma mesma família dormindo num cômodo. Como lidar com o isolamento, né? Com 6 pessoas num cômodo. E como é que fica a saúde mental desse povo todo, né? Esse estresse. Chega uma hora que a mãe diz para o moleque assim, vai para a rua brincar, né? Deixa o coronavírus te pegar, porque eu imagino que tenha sido muito, muito complexo. Muito complexo, Luciano. Há de pensar, por exemplo, que aquela pessoa que tem que trabalhar não é uma escolha. Ela tem que ir. Graças a Deus tem trabalho, né? Porque muita gente perdeu seu emprego agora. E isso tem afetado demais as famílias, o desemprego, isso tem afetado muito a renda e o emocional das pessoas, né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção e ficar atento, porque às vezes a gente fala assim, poxa, não pode ir à praia, né? E proíbe a praia. Coitados, se eles pegam o trem para ir para a Central, para trabalhar, por que não pode vir à praia? Exatamente. Rosane, você tocou num ponto chave. Eu converso muito com pessoas, você sabe que eu gosto muito desse trabalho de campo, e eles dizem assim, eu entro num BRT onde as pessoas vão empurrando um aos outros para entrar no BRT. Aí, para ir para o trabalho, eu posso. Agora, para ir para a praia, eu não posso. E a praia é o lazer mais democrático, né? Porque ali a praia é de todo mundo, né? Realmente é muito complicado. Agora, Rosane, falando dos casais, como é que ficou essa história? Eu vi um número que eu não sei se ele tem muita base, né? Porque esses números eu sempre desconfio muito, mas disse que aumentou muito o número de divórcios, não só no Brasil, hein? No mundo.
os relacionamentos se estressaram, se deterioraram? Como é que você percebeu isso nas terapias? Luciano, o que que nós observamos? Quando a gente começou a fazer esses atendimentos de emergência, ou quando começamos a atender os nossos pacientes mesmo no consultório, a gente esperava que fossem ter problemas peculiares à pandemia. E o que nós descobrimos é que, na verdade, o que a pandemia fez, ela colocou uma lupa que ampliou todas as questões já existentes lá. Com Mas foi certeza. muito interessante, porque como eu trabalho muito com casais, algumas famílias, os casais que estavam se separando, voltaram atrás. Resolveram ficar juntos para poder dar conta de uma rotina doméstica que a mulher sozinha ou o homem sozinho não conseguiriam. Então, Muito bom. voltaram para casa e acabou reatando o casamento. Então, fazendo terapia está muito melhor. Né? Outros casais O pragmatismo falou mais alto. Falou mais alto. Quer dizer, naquela das necessidades, né, a sobrevivência, o cuidado com as crianças, tudo isso falou muito mais alto e eles conseguiram reencontrar esse afeto e esse amor, né, de uma certa forma juntos. Outros não. Outros que já estavam ruins, por isso que eu falo, é uma lente de aumento. Outros que já estavam ruins, a separaram, não conseguiram conviver. Na verdade, a convivência intensa, como a pandemia está colocando as pessoas, ela gera um estresse por si só. Então, as pessoas já ficam pressionadas por isso. E o que a gente faz quando a gente tem tensão e frustração? A gente precisa descarregar. Preso em casa, qualquer animal preso se torna agressivo, né? É complexo. Então, começam a descarregar nos parceiros. Então, a gente tem visto um aumento substancial de violência doméstica. E principalmente casos de violência contra a mulher, né? Porque é contra a criança e contra a mulher, né, Rosane? Os dois. Eu outro dia estava ouvindo a ministra Damares falar sobre esse aumento do índice de violência contra a mulher. E é incrível, né? Como a gente realmente precisa fazer um trabalho para mitigar isso, né? Agora, a pandemia fez com que, como você colocou, né, a raiva fosse descarregada em cima do outro. Outra coisa também que eu ouvi é que a ingestão de bebida alcoólica também aumentou. E isso também pode ter sido um gatilho, né, Rosane, para esses aumentos de violência doméstica. Pode ter, tem relação também, tem relação. Outra coisa também interessante foi que as pessoas pararam tanto de usar drogas, os jovens, e aí ficaram violentos em casa também. Então temos muitas por conta da situações abstinência. Bem complexas, da abstinência, bastante complexo, né? Então a gente pensa assim que esse isolamento ele foi necessário por uma questão de saúde pública. Essa pandemia teve uma ação diferente, né? Porque as antigas, as outras pandemias, nas outras épocas, né? Epidemias, eles isolavam os doentes. Essa, como a gente não sabia quem estava doente e quem não estava, a OMS pediu para isolar todo mundo. Então, mudou completamente. A gente vai conversando e no final eu quero até falar um pouco mais sobre isso, quando a gente for falar mais do que não tenha dúvida, Rosane. Né? Eu acredito, né, porque lá na universidade a gente fala muito disso, né, quando a gente principalmente orienta os alunos que estão fazendo seus TCCs ou estão fazendo suas dissertações, é muito importante a gente colocar as hipóteses, analisar as hipóteses, testar essas hipóteses, né? E no final de cada estudo científico, você fazer a sua análise baseada naqueles dados que você coletou, tirar suas conclusões e recomendações, mas também sempre colocar as limitações do estudo. Eu acredito que muitos estudos vão surgir por conta da pandemia e eu acho que a gente vai aprender o quanto a gente errou, né? Organização Mundial de Saúde, governos, porque eu acho que a gente tomou uma série, ainda é cedo para a gente saber exatamente onde a gente errou, mas eu diria que eu acredito que numa próxima pandemia, porque essa não foi a primeira, nem será a última, né? Numa próxima pandemia a gente traga os ensinamentos que a gente teve com essa, né, para poder fazer de uma forma melhor, né? Você estava falando, Rosane, dos jovens e dos adolescentes. Fala um pouquinho mais desse sofrimento
Vou dessa falar disso garota? com calma. Eu queria trazer Pode primeiro, falar à Luciano, vontade. A palavra é sua. uma coisa bastante interessante. Essa semana, quando você me convidou, eu falei, caramba, deixa eu ver algum estudo, como é que estão os dados, né? Porque muda toda semana, a gente, né, Toda tem que dar uma semana. olhada. E eu achei assim, uma coisa que eu achei fantástica. 2, 3 dias atrás veio ao Brasil um psiquiatra que eu tinha lido o livro dele, que eu gostei muito, que é o Demônio do Meio-Dia, que é o nome dele é Andrew Solomon. Ele foi um best-seller, foi esse livro de 2002. Você tem o E livro aí na ele mão, Rosane, por tem. acaso? Mostra aí pra gente, por favor. E tá lá, tá ali fora. Não Eu tem posso problema. pegar Depois você mostra ele, porque depois eu eu gosto mostro. sempre de mostrar o... Ah, deixei ele ali, tá na estante ali Tá. atrás. Depois a Tá? gente lembrar Mas de ele pegar. é bastante interessante. Mas ele deu uma palestra online na Unicinos, que é uma universidade de São Leopoldo, coincidentemente, cidade que eu nasci. Gaúcha, No Rio né? Grande do Sul. A No Rio Grande do gaúcha. Sul. E ele tem lá, tem uma universidade muito boa de psicologia. Ele foi num evento da universidade como um todo. E quando eu vi que ele vinha vindo, eu me inscrevi no congresso e ele estava falando do que está acontecendo, da pandemia e dos efeitos na saúde mental. Então, eu achei muito interessante os dados que ele trouxe, sabe, Luciano? Achei que ele veio falar de coisas muito boas. Ele trouxe alguns questionamentos que eu gostei muito. Ele Você começou a tem aí algum contextualizar. resumo para apresentar pra gente? Resumo, Alguma coisa, não. alguns tópicos que você desse Peguei aqui estudo? Algumas Eu conclusões? tenho, mas eu não botei as conclusões, eu botei alguns trechos, estão todos Ótimo, salteados. ótimo. Eu achei A palavra é interessante. sua. Tá. Eu fui tirando alguns pedaços que eu achei ele muito interessante. Né? Ele fala que na saúde mental a gente tem algumas crises. É a crise da saúde mental que a pandemia traz, a crise de identidade. Nós temos que ter uma grande crise de identidade, que a gente não sabe o que vai vir por aí. Temos uma crise de coerência econômica, de saúde física e de saúde social. Então, são 5. A gente vai falar aqui da saúde mental. Tá. Né? Deixa eu pegar. Qual foi o primeiro? Repete para mim, por favor. Saúde mental, de identidade. Saúde mental. A segunda é de identidade. Eu vou te passar isso, Luciano. Identidade, de coerência econômica, de saúde física e saúde social. Eu vou falar social. aqui só legal. Da saúde mental. Muito legal, muito legal. E ele estava colocando que essa crise na saúde mental, ela, de uma certa forma, ela responde por uma série de medos, né, que nós começamos a ter. Medo de pegar a doença, medo de morrer, medo de perder alguém, tristeza e luto por alguém que perdeu, né? Realidade das dificuldades financeiras das pessoas perdendo seus empregos, ansiedade decorrendo da devastação econômica atual e futura, né? Mercados financeiros em queda livre ou irregulares, não se sabe quais serão as implicações a longo prazo dessa situação de isolamento, né? Dessa quarentena. As tentativas de isolamento vêm e vão, né? Isso gera estresse imenso, intenso da morte. A gente está muito mais consciente, essa é uma colocação minha, muito mais consciente da morte. Essa pandemia nos fez ir para dentro e começar a pensar nas questões da angústia básica do ser vivo, né? Como fala Heidegger, que é a consciência da morte. Né? Nós somos um ser para a morte, Heidegger fala. Né? E somos os únicos, né, que temos consciência nesse planeta. A princípio, né? Que a gente saiba. Bom, né? que a gente saiba sim, né? A gente acha que os cachorros e os gatos ainda não sabem disso. Nem os elefantes. Vê, né? Mas, de alguma forma, isso nos torna seres angustiados. E essa pandemia nos colocou muito em contato com essa angústia e com essa sensação, né, de privação, ampliou isso ainda, né? Quando a gente olha os restaurantes fechados, mas olha, Rosane, lojas... é muito interessante esses tópicos que você trouxe, né? Essa questão da consciência da morte, né? Cai a ficha, e quando justamente a angústia aparece porque você não pode fazer nada, né? Você vai fazer o quê? A não ser ficar em casa trancado? O Solomon até coloca uma frase assim: é o anjo da morte parado na calçada da sua casa olhando para você e você trancado dentro de casa. Eu achei essa cena ótima. Muito boa. Tá esperando, né? Tá esperando você sair. Você imagina isso dentro do nosso psiquismo, como é que não fica, Luciano? Claro. A gente sentiu o tempo todo essa ameaça sobre a gente. É verdade. Então dá para a gente entender um pouco o que está acontecendo. Essa incerteza, viver na incerteza. A gente tinha planos. Hoje a gente não pode mais ter planos. A gente não sabe o que vai acontecer. Uma hora abre, uma hora fecha.
É por isso que na live da segunda-feira que eu fiz, Pandemia 200 Dias, o meu canal ele tem uma pegada sempre de botar as pessoas para cima, né? Sim, Aqui a ideia do canal é automotivação, é você, eu sei. Estou né? falando de angústia, desculpa. Não, não, Rosane, pelo amor de Deus, tá ótimo, maravilhoso, tá uma delícia, adorei esses pontos que você levantou. Mas eu fiz questão de trazer na segunda-feira na live algumas mentiras. Eu não botei a palavra mentira, obviamente, porque as pessoas não estavam falando aqui deliberadamente, mentindo deliberadamente, mas sim tirando conclusões equivocadas, quando diziam que no Brasil íamos ter 2 milhões de mortos de Covid, e eu estou falando de institutos importantes, né? Tanto brasileiros quanto estrangeiros, quanto de Luciano, Londres. E aí eu trouxe um dado na segunda-feira, Rosane. Nós não tivemos, desde o início da pandemia, no final de 2019, na China, até segunda-feira não tínhamos batido a marca de 1 milhão de óbitos no mundo. Esse número pouca gente conhece, porque a imprensa não coloca o número positivo. Ela está sempre querendo vender a desgraça, e isso apavora as pessoas e faz a dominação pelo medo. Porque quando você fala de 1 milhão de mortos, as pessoas começam a raciocinar, peraí, a pandemia começou na China, só a China tem mais de 1 bilhão de pessoas. Como é que pode no mundo inteiro só ter morrido 1 milhão? Aí você vai ver alguns protestos colocando que essa é a pandemia dos assintomáticos, porque está mais do que comprovado de que é a pandemia dos assintomáticos. Então aí é que eu acho que entra o papel da imprensa, o papel da gente com o meu canal, de colocar o outro lado, porque na realidade eu digo que não existe verdade, verdade só Deus conhece. O que a gente tem são pontos de vistas. E eu gosto de exato. sempre colocar o meu ponto de vista, que é o ponto de vista de que o bicho não é tão feio. Agora, voltando à questão da consciência da morte e o luto pela perda de uma pessoa querida, né? Tudo isso. Rosane, o que mais, além da consciência, né? Porque todos nós temos certeza que vamos morrer um dia, mas parece que está tão Nunca distante que a pensamos gente nisso, nunca pensamos nisso. parece que está tão distante que a gente nem quer Agora, saber disso, né? Mas essa questão da perda de uma pessoa querida, como é que foi isso, Rosane? bastante difícil, Luciano. Eu tinha atendi uma família também na clínica social que tinha perdido o irmão e o pai. Uma senhora já tinha perdido, uma moça, tinha perdido o pai e o irmão pelo Covid. E aquele desespero, né, de sair batendo de hospital em hospital, e naquela época que É, não tinha onde ser atendido, foi é, muito difícil, é. muito difícil. Provavelmente sem Então, plano de assim, saúde ainda. sem nada, pelo SUS, quer É, dizer, uma coisa de louco, o sofrimento, a revolta, né? E aí, não sabendo. Eu acho que o que causa grande angústia, Luciano, é a gente não ter certeza de nada. O que você trouxe sobre metapontos de vistas, que a gente fica procurando ter, isso, segundo o Edgar Morin, né? isso, A gente está isso, sempre tendo uma visão de algum lugar. E a gente só precisa dizer, olha, daqui onde eu estou vendo isso. isso. Né? Daí onde você está vendo, você tem outros dados, está vendo outras coisas. E Exatamente. essa diversidade, o respeito a diversas perspectivas, é que eu acho que é o ganho que a gente vai levar daqui. Exatamente. Porque a gente não sabe nada. Né? A Nada. gente, cada um tem uma visão. Mas o que também está acontecendo, Luciano, muito interessante, não sei se você teve a oportunidade de ver aquele filme, O Dilema das Redes, filme, não, um Vi, documentário da vi, Netflix, vi. espetacular, e que Espetacular. ele fala dos algoritmos, e é um relato, um depoimento, né? É um filme É ligado um à documentário, na dramaturgia, realidade. mas é um documentário que vários ex-presidentes do Google, do Instagram, do Isso. Facebook, do Twitter, fizeram relatos de como funciona esse negócio de algoritmos que eu ouvia falar e não entendia. Né? E então foi explicando, né, que, na verdade, não tem ninguém por trás disso. Isso é que é o louco. É, Não tem ninguém fazendo isso. é. É uma combinação. O que foi criado? Eles queriam agradar as pessoas. Isso. Né? Agradar. E, para isso, eles te mostram aquilo que você quer ver. Então, Exatamente. o computador vai arrumando ali os dados, a máquina, a inteligência artificial vai recolhendo dados que você está vendo
vendo, ele observa o tempo que você fica numa postagem, ele Isso, observa o que você vê, e aí ele exatamente. começa a te mandar só aquilo que você quer ver. Faz um E aí você reforço vai ficando cada vez mais restrito a uma visão única. única. Vai Exatamente, criando uma polarização muito grande, que exatamente. é o que a gente está vendo na política, Isso, essa coisa do racismo, essas coisas, esses movimentos radicais que a exatamente. gente está observando por aí. E, de alguma forma, essa inteligência artificial ela criou uma dependência e ela está estimulando isso também. E é importante a gente pensar nisso, Luciana, porque, na verdade, ele cria um vício, né? A pessoa fica viciada, porque não tem Exatamente. nada, sabe? Viciado em Dopamina, dopamina. exatamente. Aquilo é bom, você vai vendo só seus Claro, amigos, você vai vendo tudo que você gosta, reforçando o seu claro. ponto de vista, você não quer largar. Né? E isso tem sido um grande problema nas famílias. É isso Né? mesmo. Isso tem sido uma questão de marido e mulher, ter crise de casal, chegar no meu consultório virtual hoje em dia, porque é todo virtual ainda, né? Já estou com o meu consultório pronto, mas ainda não estou voltando, estou aguardando um pouco mais. E a gente observa que os casais chegam aqui dizendo que ela só fica no celular, ela não dá mais atenção às crianças, ela não cuida mais da casa. Exatamente. Ou o marido, ele não para, ele não larga, ele está sempre em reunião, está sempre trabalhando, até porque nessa pandemia o que aconteceu foi uma exacerbação do trabalho. A gente consegue trabalhar muito mais. Eu faço reunião da noite, de manhã até a noite, porque é muito Exatamente. fácil fazer uma reunião. Exatamente. Estamos discutindo alguma coisa, peraí, vamos juntar todo mundo aqui, reúne, sai uma reunião, você fica ali 2 horas resolvendo alguma coisa. Então você Inclusive, trabalha o tempo todo. Rosane, foi ótimo você ter levantado isso, porque um dos temas que eu acho muito oportuno da gente falar é essa questão do teletrabalho. Porque os limites, né, que as pessoas tinham no presencial, elas passaram a perder. Porque quando ela chega, o horário dela lá, 8 horas da manhã, teoricamente, ela bate o cartão de ponto dela, às 5 da tarde ela vai embora, ela sai para almoçar. Agora as pessoas não tendo mais direito de almoço. As pessoas estão sem almoçar, as pessoas estão sem pausa, porque é uma reunião atrás da outra. Isso sem falar nas demandas que você precisa fazer entre uma reunião e outra. Isso aumentou a ansiedade, aumentou o Muito, estresse? muito, Luciana. A gente está vendo muitos casos de burnout em função Pois disso, é, né? aumentou, né? Porque aumentou, que é o estresse pelo trabalho, o excesso de trabalho, né? E tem sido uma coisa que tem prejudicado muito as famílias, porque os pais são cobrados de um trabalho e eles estão em casa, aí a gente vai entrar no outro assunto, que é com as crianças Isso. estudando em home office e eles trabalhando em home office. Então, é uma jornada, assim, impossível. Cruel, né? Cruel, porque ela tem uma reunião naquela hora que o menino tem aula. Aí ela fica estressadíssima, nem dá aula direito, o menino nem faz a reunião direito, é enlouquecido, isso está gerando muito estresse. E a gente sabe que o estresse é algo que te fragiliza o teu sistema imunológico e torna você mais suscetível de pegar a doença de uma forma um pouco mais grave. Exatamente. Então, é uma bola complexa. É um ciclo né? vicioso, né? Isso a gente ainda não tem, eu penso isso, que a gente ainda não tem regras de etiqueta para trabalho online. É tudo muito novo. Né? Então, a gente não tem como lidar com isso ainda. Eu acho que vai ter, daqui a pouco a gente vai regular isso. Como a gente hoje saiu a lei de proteção de dados, né? A nova lei de proteção de dados, que já melhorou muito, porque as pessoas agora vão ter que tomar mais cuidado com o que colocam no Facebook, no Instagram, porque podem ser processados, né? Isso é uma coisa importante da gente pensar. Eu acho que vai surgir também a nível das empresas alguma lei que segure essa coisa de poder ligar para funcionário a qualquer hora. Não, com certeza. E outra coisa, hoje em dia a ferramenta do WhatsApp virou uma escravidão. As pessoas estão com o WhatsApp e elas estão conversando com você, vai entrando mensagem, a pessoa não consegue relaxar, porque ela tem que responder, não, pode ser meu chefe, não, pode ser alguma coisa importante. Então virou uma loucura, porque você está sempre em estado de alerta. Exato, e a nível psicológico é isso, você não pode relaxar. Exatamente. Você não tem mais o teu feriado, você não tem mais um momento de relax que você fica tranquilo. Eu acho assim que uma recomendação que eu daria, Luciano, é desligar o celular no fim de semana, o celular do trabalho. Ou colocar, eu falo assim que o celular tem que ter seu dormitório. Né? Isso. Ele tem que ficar lá carregando lá de fora e dormindo fora do quarto, porque isso é fundamental para você ter Rosane, liberdade. Você agora me lembrou o Simon Sinek, que é um cara famoso, adoro ele, eu
assisto muito ele diz o seguinte, numa entrevista, ele falando o seguinte, não, porque o celular você precisa desligar e deixar ele à noite fora do seu quarto. Aí as pessoas respondem assim para mim, mas eu vejo a hora nele. Né? Aí ele falou, Compra meu um querido, despertador. compra um despertador que custa $5. Ele fala isso. Eu Compra um falo isso para meus relógio. pacientes. Compra um relógio digital que custa $5, porque a desculpa perfeita de ter o celular do lado da cama é para ver a hora. Né? Não faz nenhum sentido. Né? Para ser o meu despertador, todos falam. Né? É. Para me despertar de manhã. E essa questão do teletrabalho, eu tenho visto isso também nas aulas. Sábado agora eu vou dar outra aula de 8 às 5 para a turma de pós-graduação lá da Gestão da Qualidade Total da UF, a turma lá do LaTeX. Na última turma que eu fiz online, eu tive que falar sério com as pessoas para a parte da tarde, porque a maioria não queria ligar a câmera. Porque eu não tenho, eu estou num ambiente ruim, porque aqui minha esposa passa atrás, porque eu entendo essas limitações, mas é muito complexo você lecionar sem estar olhando o olho no olho. E aí eu vou te fazer essa pergunta como terapeuta, porque o não verbal, a leitura corporal para o coach é muito importante, e para a terapia é mais ainda. Né? Como é que você está superando essa dificuldade? Luciana, isso foi surpreendente. Eu me surpreendi. Eu já atendia, antes da pandemia, algumas pessoas online, nos Estados Unidos, em Londres, Portugal. Algumas pessoas foram para lá e eu acabei continuando atendendo, foram indicadas, brasileiros. Né? Então, o que aconteceu? Eu atendia e estava bem, mas eu achava que era limitado. Quando a gente teve que passar um atendimento totalmente online, eu falei, caramba, como é que vai ser? Algumas pessoas não entraram de imediato, não vieram depois. Né? Outros estão até hoje me pedindo para voltar. Né? Assim, estou aguardando as próximas notícias para fazer isso. Mas o que eu observo, Luciana, é que eu costumo atender no computador grande e eu fico muito próxima da pessoa. Então, eu até estou mais próxima do que eu estaria no meu consultório. Entendi. E também dou aulas online. Eu cobro isso dos meus alunos, todos têm que estar com a câmera aberta, inclusive porque nós fazemos atendimento de famílias online. Eu dou formação em terapia de família aqui no Contemporâneo, com a minha equipe, e o que a gente observa? Que a gente atende famílias e todo mundo com a sua câmerazinha aberta, trabalhando, atendendo, e você consegue observar a linguagem verbal da câmera, o ambiente. É perfeito, eu achei assim, uma surpresa, eu acho que isso vai conseguindo continuar. Bem. Eu penso que agora todo mundo vai continuar de uma forma híbrida, porque algumas pessoas, por exemplo, de idosos. Ontem, por exemplo, uma paciente até antiga, que eu estava dando alta a ela disse, eu sinto muita saudade de ir lá no consultório tomar um cafezinho, comer uma balinha e pintar uma mandala com aquele jazz contemporâneo da sala de espera. Eu chegava meia hora antes só para ficar aí na consulta, tendo o seu momento, se arrumando para a terapia, indo lá. Isso está fazendo falta para alguns. Para outros, já acontecia isso. Estava no Rio, no trabalho, ficou preso. Olha, eu fiz uma entrevista no carro, a pessoa tinha marcado, não conseguiu chegar, parou o carro, estava vindo de bus, estacionou o carro na beira da estrada, lá no posto, e fizemos a consulta. Isso é muito prático. Muito prático. Muito prático. A pessoa pode estar viajando, pode estar aqui, pode estar em qualquer lugar, a gente mantém o nosso trabalho. Né? Legal. Ô, Rosane, me fala uma coisa. Voltando aqui à questão dos idosos ainda, como é que foi isso? O que mais fez o idoso sofrer? Foi o excesso de zelo dos filhos? Foi o medo de adoecer? Porque eu tenho algumas fãs. Dona Vera, que não perde um café, né, Dona Vera? Dona Vera, eu sempre esqueço, acho que ela está com 85 anos. Ela não fura um café coach. Então, ela está assistindo a gente agora aqui, Rosane. A Dona Vera ela tem irmãos idosos também. E ela, por exemplo, ela, como outros idosos, trouxeram para mim um sentimento de que o excesso de cuidado dos filhos chegou a beirar uma desculpa. Não foi exatamente essa palavra que a Dona Vera usou, mas que algumas pessoas usaram. Meu filho arrumou a desculpa perfeita para não vir me ver.
Porque Sim. antigamente ele vinha aqui em casa, esse discurso não é o da dona Vera, mas ele vinha aqui em casa, por exemplo, uma vez a cada 6 meses, no meu aniversário. Aí agora ele arrumou desculpa perfeita. Então também teve um sentimento, eu não sei se você experimentou isso, mas como é que você vivenciou essa questão dos idosos? Luciano, concordo com você no sentido de que os filhos ficaram muito preocupados e aqueles que precisavam trabalhar ou tinham que ter contato com pessoas fora pararam de ver seus pais idosos, né? Uhum, Preferiram preservá-los. uhum, O que acontece é que o idoso já se sente muito sozinho. Né? exatamente. E às vezes são mesmo, a gente vê filhos que hoje essa demanda de trabalho que a gente tem é uma coisa de louco. A gente até tem um autor muito interessante que ele fala da sociedade do cansaço, né? Uhum, Que hoje a gente está sempre em busca de uma performance, e então os filhos muito envolvidos em ganhar vida, né? Em manter a performance do corpo perfeito, do trabalho perfeito, ser bem sucedido, muitas vezes não dão atenção devida aos seus idosos. Isso uhum, é uma coisa que a gente já observava antes, né? A gente observa já há muito tempo, claro. né? Isso acontecia. Na verdade, com a pandemia, aí teve essa questão. Eu quero proteger meus pais, porque eu trabalho fora, eu entro em contato com pessoas, eu não posso ser responsável pela morte Isso, deles. Você isso. imagina uma criança, Luciano, que vai ver a vovó morre. Que sentimento ela vai ter? Porque ela É, passou o vírus para a vovó. Então, é. a coisa é muito mais complexa do Claro, que a gente pode ver, porque são tantos ângulos. E aí exatamente. você tem que realmente pensar. Se a Tantos pontos de criança, por vista. acaso, pega o Covid, passa para o vovô É, morre, o que essa criança vai levar para a vida? é. Sentimento de Então, é culpa uma situação gigantesco, né? complexa, Muito, né? O que muito falta é complexo. diálogo, é escuta, né? Para a gente poder ouvir essas famílias, que é o que a gente faz na terapia, ter uma escuta para cada uma dessas vozes, e aí a gente consegue, de alguma forma, com que eles se escutem em suas várias perspectivas e conseguem chegar num acordo, num consenso, em algo melhor. Então, o que eu recomendo para os idosos e para os filhos também? Que, Isso. quando puder, né, se encontrar em lugares abertos. Eu vejo, às vezes, parada aqui em Cambuinhas, né, no estacionamento, um carro com dois irmãos assim, velhinhos se encontrando meio de longe, mas assim, com duas cadeirinhas, mais dois filhos, levam as cadeirinhas, estão ali conversando no estacionamento, embaixo das árvores. Puxa, que programa bacana, que cuidado Exatamente. bacana com seus pais. Né? Muito legal. Rosane, eu Assim, vi logo no início da pandemia, contei essa história aqui no canal, muito interessante, uma jovem, um senhor e uma senhora bem mais idosa, os três andando no calçadão de Piratininga, com um distanciamento assim, tranquilamente de uns 2 metros. Todo mundo de máscara, todo mundo de luva, e aí luva tá bom. eu passei, voltei, aí não resisti, perguntei a eles, né, que é uma distância bem grande, perguntei, ela era a filha do senhor e que ele era filho da senhora. Então era a avó, o pai e a filha. A avó e o pai moravam juntos no apartamento em Piratininga, e a filha deles, a neta, vinha, tocava o interfone, eles desciam no elevador, ela passeava com ele no calçadão, pegava o sol para fazer a vitamina D, transformar a provitamina vitamina D, depois eles subiam no elevador, ela não entrava no prédio. Eu achei aquilo Tão delicado. um exemplo tão bacana, do tipo, nenhum dia a filha deixou de ver o pai idoso e não deixou de ver a avó idosa. Então, por isso que eu digo, tem sempre pontos de vista, né, onde a gente pode, com uma forma de segurança, não abandonar, porque eu acho isso é muito triste e muito doloroso para uma pessoa que talvez tenha mais 5 anos de expectativa de vida. É, Luciana, eu gostaria de voltar um pouquinho para a gente claro, falar que eu acho importante que a claro. gente fale do aumento de casos de depressão. O Andrew Solomon, ele fala que as pessoas podem apresentar 5 formas diferentes de resposta à crise do Covid. Tá? Então, as pessoas podem ter reações diferentes, né? Fala disso Então, pra gente. umas pessoas podem ser resilientes, sabe? Que é o maior grupo. Pessoas que sentem que têm medo, fazem a sua quarentena, se organizam bem, emocionalmente sentem alguma coisa, mas não ficam bem. Né? Um grau de ansiedade um pouquinho alterado, mas ficam bem. Tem pessoas que não são tão resistentes,
que se mantêm ansiosas, mas não a nível clínico, proporcional, é só proporcional ao que está acontecendo. Ele não fica, ele fica mal porque tem uma crise no ar, mas ele consegue lidar com isso. Tem pessoas que nunca viveram uma ansiedade clínica e que passam a apresentar depressão clínica ou ansiedade clínica nesse momento. Então, a gente tem que entender por aí, né? A depressão resulta de duas coisas: um fator genético ou biológico e um sistema estressante do lado de fora. E a pandemia está gerando isso. Então, as pessoas que têm alguma tendência podem apresentar casos de depressão. A gente observou um aumento substancial. Essa pesquisa que o Solomon trouxe da Universidade de Boston fala que 50% dos americanos estão bastante deprimidos, muito deprimidos. Né? Então, assim, metade do povo americano já está no nível aqui de depressão. A Organização Mundial de Saúde, agora, no mês retrasado, no mês passado, colocou o Brasil como o primeiro em ansiedade, em transtorno de ansiedade no mundo, e o segundo em depressão, atrás só dos Estados Unidos. Eu sei. Pois é, eu estou falando dos Estados Unidos, estou trazendo... Exatamente. Nós estamos em segundo lugar, Rosane. Rosane, nós estamos exatamente. em segundo lugar, não estamos logo ali. Eu achei muito interessante esse cara vir falar, por isso que eu gostei tanto, 2 dias atrás, de vir ao Brasil falar isso, e a gente poder olhar, porque eu fui olhar também na Fiocruz, nos dados que a gente tem aqui, nossos, e comecei a comparar, é muito próximo que eles estão vivendo lá, o que a gente está vivendo aqui. Né? É só um grau... nós dois países estamos com muitos casos de depressão e de ansiedade. E como eu estava falando, tem mais o tipo que é aquela pessoa que já tem o diagnóstico de depressão. Essa, com certeza, piorou na crise, Luciano. Sei. E a gente tem um risco grande de suicídio, a gente tem que falar aqui do CVV, do Centro de Valorização da Vida. Eu coloquei esse número 188, exatamente. E tem mais de 120 postos de atendimento presenciais, um trabalho belíssimo e são muito eficazes, né? Isso. E que realmente, ele mesmo relatou nessa palestra dele, uma colega que ligou para ele, uma amiga, que ligou para ele e pouquinho depois se matou. Porque era uma pessoa bipolar, realmente, cara, desse outro. A gente tem que entender que cada um dá a resposta, que pode também a crise. Claro. A gente não pode julgar. Claro. Eu acho que a gente tem que buscar compreender que cada um tem seus recursos biológicos, emocionais, exatamente, de resiliência ou não. Tem pessoas que não são tão resistentes à crise, claro, que sentem mais. Eu atendo muita gente, Luciano, e eu vou te falar agora dos jovens. Os jovens estão numa situação muito radical. A maioria dos jovens estão assim, críticos com os pais, não saem há meses. Eu estou tendo algumas pessoas que não saem há 6, 7 meses de casa, do quarto. Vai almoçar na sala e volta. Porque a mãe faz as compras, a família, né, provém e só fica ali estudando a faculdade, né? A faculdade ainda está funcionando e tal, fazendo a vidinha, falando online com os amigos. E é isso. Né? É isso que eles estão vivendo. É muito estressante. Foi muito reduzido, né? Ficou muito reduzido. Os jovens estão sentindo muito. A gente não sabe, eu vou falar daqui a pouco das crianças, falando dos adolescentes. Eu não sei se eu já relatei para você um trabalho que a gente fez lá no Contemporâneo, um trabalho de grupo que vai sair agora publicado um livro que a gente vai publicar no Congresso de Terapia de Família. A gente está publicando um capítulo de um livro sobre esse trabalho que a gente fez lá no Contemporâneo de atender adolescentes em depressão com tentativa de suicídio, de 15 a 24 anos. Essa é a fase, né, que a gente hoje em dia considera adolescente. E nessa faixa, foi a faixa que teve maior aumento do número de suicídios no Brasil. Exatamente. Isso já vinha antes da pandemia. Exatamente. É isso que eu estou te contando. E agora a coisa cresceu muito. E eu atendo muitos jovens com suas famílias. O que você mais faz na adolescência? Você treina a vida social. Claro. E eles estão sem... O que isso vai causar ao longo do tempo? Por isso que a gente estava falando aí, muita gente está falando isso, a quarta onda da pandemia vai ser a saúde mental. Eu não acho que vai ser uma onda só, Luciana, e algumas pessoas concordam comigo. Vai ser uma onda daquelas que vai estourar longamente. Porque o impacto dessas frustrações, dessas restrições eu não tenho dúvida, as crianças estão vivendo, isso vai marcá-los de uma forma no amadurecimento delas que a gente não sabe, a gente não sabe nada, verdade? Rosane, pela primeira vez a gente está diante disso. Eu li um estudo que fala que o cerceamento da liberdade para algumas culturas, como a brasileira,
Porque o brasileiro, ele valoriza muito mais do que alguns países europeus, a questão da liberdade. Então, que o cerceamento da liberdade para os jovens foi o principal fator que fez o agravamento do aumento da ansiedade e do agravamento da depressão. Você concorda com esse ponto? Número e grau, isso é uma coisa muito difícil. O brasileiro, tem até histórias hilárias para contar sobre isso. O brasileiro, pode contar uma delas aí. Uma vez fui fazer um curso, era um curso dos Estados Unidos, mas estava no México, né, em Praia del Carmen, um lugar maravilhoso. Estávamos lá nesse curso e tinha pessoas de vários lugares do mundo, tinha belgas, tinha nórdicos, tinha de tudo que era lugar. E o brasileiro chega, bota a mão e fala. Foi uma questão de dinâmica de grupo, essa conversa. Porque eles se sentiram extremamente invadidos, porque a gente não botava a mão neles, não falava muito perto. Então, para a gente, como você está dizendo, é muito difícil. A falta do contato físico Exatamente. É algo que tortura. Tortura? Essa é a palavra, Rosane. Tortura. Há muito contato físico. Eu não estou voltando para o consultório, porque eu sei que todos os meus pacientes vão me abraçar. Eu sei que eu não vou conseguir não abraçar. Ô, Rosane, eu acabo as sessões de coaching, né, que eu faço há mais de 10 anos, né, e eu sempre abraço. E eu faço assim, eu levanto o braço esquerdo para o alto e falo assim, levanto o braço esquerdo, aí faço coração com coração. Aí agora virou um bordão no meu canal, eu faço assim, ó, coração com coração. Mas não é a mesma coisa, né, Rosane? Não, a gente sente muito, o brasileiro está sentindo muito, está desesperado, a gente vê muitas situações, mas eu também sempre penso o lado positivo, sabe, Luciano? Nós somos muito para fora. E a pandemia está fazendo criar, um olhar a gente para dentro. Trabalha em terapia, é criar um espaço reflexivo dentro da pessoa para que ela possa conversar consigo mesmo com mais propriedade, com mais independência do outro. Né? Esse é o processo da terapia, muitas vezes leva a isso. Claro. E eu acho que a pandemia, de alguma forma, abriu esse espaço. Você tem que ficar em casa, você tem que buscar o que fazer, você tem que conviver. E a gente não pode voar de famílias, temos que voltar para as famílias. As famílias criaram muito mais intimidade. Os pais passaram a participar muito mais da criação dos filhos. Antes eram apenas as mães que participavam. Né? Posso e pegar mesmo um as gancho mães aí? Trabalhando fora, elas também ficavam muito longe. Claro. Agora elas estão em casa. Posso pegar? Os laços. Vou pegar um gancho aí. Você sabe que eu atendi a colégios, né? Colégio Paulo Freire foi um cliente meu que eu atendi durante, sei lá, mais de 15 anos. E uma das coisas que o colégio sempre colocou, o Colégio Paulo Freire principalmente, de que o colégio está ali para ensinar, mas o papel de educar é dos pais. E os pais, ao longo de 20 anos, eles vêm terceirizando o papel de educar para babá, para o professor e só recompensa, só prêmio, só prêmio. O pai nunca diz não. E a escola começa a adotar um papel para fazer isso. Então, a criança, ela rompe esse momento de social, esse momento do encontro com outras crianças e com as professoras, e isso trouxe uma demanda para os pais que os pais também não estavam prontos ou estavam desacostumados. Como é que foi isso? Isso foi verificado lá no seu consultório, Rosane? Luciano, muito, muito. Os pais entrando em pânico, mas depois de um certo tempo gostando muito de estar mais próximo dos filhos. Que legal. Hoje, na minha clínica, Luciana, eu recebo muito pai com filhos. Porque hoje legal. A guarda compartilhada, ou a guarda, muitas vezes os juízes estão deixando ficar com os pais. Então, está mudando muito tudo isso. Então, os pais não brincaram de boneca, não foram acostumados a cuidar. Foram acostumados a serem provedor. Né? São provedores, não cuidadores. E agora o que está acontecendo é que a mulher foi ser provedora, e o homem teve que ser cuidador também. Claro. Isso são habilidades que você desenvolve. Não Só tem o treino que faz você pegar. Então, o fato de estar em casa também trouxe essa vantagem. Se aproximaram dos filhos, conheceram seus filhos, como você disse. Muito bom. Estavam terceirizados o dia inteiro na escola ou com babás. Então, essa intimidade foi muito boa. Então, gerou essa dupla. Tudo tem um lado bom e um lado ruim. Tudo. Por um lado, o excesso de intimidade pode gerar violência, pode gerar brigas, como também pode gerar intimidade, afeto. Já existe estrutura.
o confinamento faz isso, de uma certa forma, se revelar. Então, é uma oportunidade para a gente tomar consciência. Queria falar um pouquinho dos relacionamentos amorosos. Claro. Né? Porque os relacionamentos amorosos agora na pandemia estão diferentes. Né? Como é que você vai fazer? Você não vai mais para a night? Você não sai mais para encontrar na casa de amigos? E como disse uma amiga minha, falou o seguinte, nós estamos proibidos de trocar fluidos. Pois é, exatamente isso. Mas o que está acontecendo é um amor pela internet. Hoje a gente vê que muitas pessoas estão indo buscar nos sites de relacionamento e estão encontrando uma nova forma de se relacionar. Eles não podem deixar de viver isso, jovens, né, Luciano? Isso faz parte. Claro. Né? Se envolver. Quem não está deprimindo, está sentindo uma solidão muito grande. Então, é um recurso que ainda bem que temos. Imagina essa pandemia sem internet. Imagina essa pandemia sem banda larga. Ai, meu Deus do céu! Eu estava falando que a gente falou de relacionamentos amorosos, a gente já falou de casamentos ou relacionamentos estáveis, a gente já falou um pouquinho de adolescentes, faltou a gente falar de crianças, que eu acho uma coisa muito importante. Ótimo, né? Muito bom. Então, porque já que eu estou falando em nome de terapeuta de família, claro, eu tenho que falar sem dúvida alguma. todas as instâncias dentro dela. Sem dúvida alguma. E o que eu estou observando, que para mim, uma das pessoas que está mais sofrendo com isso são as crianças. Você imagina, Luciano, que elas estão estudando em casa 7 horas às vezes, do home office, que elas não conseguem. Eu dou aula, assim também intensivão, no fim de semana, meu sexta e sábado. Mas para adulto, né, Rosane? Olha, é dificílimo. Eu tenho que fazer um pouquinho de aula teórica e o resto prático. Mais uma hora prática. Uma hora teórica, nem uma hora. Eu chego às vezes 40 minutos e já dou uma prática. Porque eles não conseguem manter a atenção mais tempo do que isso. Fazemos vários intervalos. Você imagina uma criança que os professores não estão ainda, porque a gente foi tudo muito rápido. Eu falo assim, foi um salto de 10 anos que a gente teve que dar na nossa cultura. Então, a gente não tem ainda recursos para isso. Mas os professores não estão ainda antenados para isso e fazendo uma aula mais prática. Então, as crianças não estão conseguindo manter a atenção. Com isso, elas se estressam. Elas ficam estressadas. E aí elas começam a apresentar comportamentos disfuncionais. Muitos pais me procuram por causa disso. A criança regride. Ela pode regredir, começar a fazer manhas, se recusar a fazer dever, se recusar, né, apresentar diversos comportamentos que a gente vê que é uma regressão ou uma reação àquilo tudo. Além disso, a gente tem que pensar que para a gente está muito mais fácil do que para eles. Para jovens e adultos está muito mais fácil. Eles perderam todo o envolvimento social. A escola, ela não passa só o conhecimento intelectual, o aprendizado. Uma das funções fundamentais da escola, principalmente para crianças, é a questão social. A interação social, é o treino social. Eles estão amadurecendo o social. É o lado emocional e o social, né? Que é desenvolvido ali no recreio. Totalmente. Então, você imagina essa criança agora isolada, só com adultos. Né? Que desespero que está dando, o sentimento que ela sente. Muitas vezes trancada num espaço pequeno, sem sol, sem correr. E o cruel. Como é que ela se relaciona? Ela se relaciona com crianças não através como a gente conversando. Ela se relaciona através do fazer com. A criança pequena, ela precisa brincar com o outro, é amiguinho de quem corre, joga bola, brinca de pega. Esse é que é o amigo. Ela está impedida de fazer isso. Você imagina a marca que isso, de alguma forma, vai trazer para essas crianças, Luciano? Com certeza. Isso aí a gente só vai saber, por isso que eu falo, a onda vai demorar mais, porque a gente só vai saber os impactos que isso tudo está causando lá na frente. Não tenha dúvida. Mas... E sabe o que é cruel nessa história toda, Rosane? A maior crueldade é de que as crianças são justamente a taxa de morte de Covid em crianças é 0,0001. É ridículo. E elas não morrem de Covid, 2/3 são absolutamente assintomáticas, não tem nenhuma febrezinha de 37, e a gente colocou essas crianças numa condição de sofrimento, no meu ponto de vista, de uma forma que a gente vai ter que rever no futuro. Rosane, eu vou ter que fechar o nosso Café Coach, porque o nosso tempo já estourou. Luciano, vamos só dar umas dicas. Mas foi isso que eu ia te falar, peraí.
Eu preciso fechar o Café Coach, que o nosso tempo já estourou. Então, eu queria que você me ajudasse para a gente fechar o seguinte. Eu quero dica para idoso, quero dica para o jovem, quero dica para criança. Vamos lá. Vamos lá. Para o Bom, idoso. vamos começar com os idosos, né? Com os idosos, eu penso que eles têm que tomar sol, buscar uma atividade física, buscar falar com os amigos no telefone, ligar, se puder ter um Zoom, uma forma de ver a família, se não puder estar em contato porque eles estão trabalhando e correndo riscos, fazer o Zoom, conversar através do WhatsApp com a família. Eu acho que isso é muito importante. Se não conseguir o WhatsApp, o telefone, mas é importante que eles mantenham algum vínculo social e que eles tomem sol, façam exercícios, cuidem da alimentação, isso é fundamental. E mantenham, o que eu acho muito importante também, Luciano, é manter a rotina. Manter uma rotina nesse período em que está tudo... A gente falou do trabalho aqui. O trabalho está desorganizado. Tem famílias que está tudo desorganizado. Exatamente. O sono, a alimentação, não tem rotina. Nós somos seres que precisamos... Nosso organismo biológico adora. Nosso biológico fica bom quando a gente tem um sono regular. O ciclo regular, das 24 horas, né? Isso. Certinho, organizado. Então, eu recomendo isso não só para os idosos, para todos, que procurem manter rituais. A gente fala em terapia muito nos rituais. Ritual do almoço, ritual do café da manhã, ritual do jantar, o fim de semana junto com a família, com quem puder estar. Eu acho muito importante manter essas rotinas. Para os jovens, eu diria. Antes de você falar do jovem, eu dou uma dica para os filhos desses idosos. Você tem uma agenda que você tem lá tudo agendado bonitinho, porque hoje está tudo eletrônico, onde você tem todos os seus Zooms marcados. Agende 1 hora de Zoom com o seu pai e com a sua mãe. Faça disso uma rotina semanal, pelo menos, porque isso vai fazer muita diferença. Vamos para os jovens, Rosane. Luciana, é interessante isso que você disse, é isso mesmo. A gente tem que fazer isso com a família, com as pessoas distantes. Exatamente. Também. Para os jovens, eu penso isso também, Luciana. Eu acho que eles têm que voltar à atividade física urgente, quem parou. Não pode parar. Exatamente. Tem que tomar sol, tem que se alimentar bem e tem que buscar amigos. O jovem já consegue fazer isso pela internet. E às vezes eles estão se encontrando assim, em espaços abertos. Eu tenho percebido isso direto. Tomam muito cuidado, vão de máscara. Quando sente que é uma pessoa que está com... Agora, a gente também tem que tomar cuidado, porque não, eu estou me protegendo, eu estou em quarentena, mas a quarentena para um é diferente da quarentena para o outro. Então, é difícil isso também. Então, eu acho que é importante cuidar disso. Mas, de qualquer forma, que procurem manter contatos sociais. É a principal dica para os jovens. Principal dica para os jovens. Relacionamentos amorosos, que, por favor, continuem em busca disso, que é a fase de ver isso. E, além disso, não perder o foco. Porque eles estão perdendo muito o foco dos estudos. Como está chato a aula da faculdade, eles estão não estudando, deixando para lá, não fazendo a aula, deitados na cama, invertendo o dia pela noite. Então, voltar à rotina, focar. Qual é a prioridade nesse momento? É a faculdade? Então, vamos focar na faculdade, vamos fazer um esforço de organizar isso. Tá? Isso que eu diria para os jovens. Diria para as crianças, aí tem que dizer aos pais. Os pais, né? exatamente. Levem eles ao parquinho, levem eles à praia. A criança andar de bicicleta, os pais podem sair de bicicleta, podem andar a pé com as crianças, podem levar para tomar um banho na praia, que a gente pode fazer isso. Claro. Mas, assim, e também uma coisa, eu ia pedir até uma atenção especial com as crianças, porque as crianças são os mais afetados psicologicamente, porque com são certeza. os mais tenros, os que Claro. estão em formação. O cérebro delas, o organismo delas, marca muito mais. É como uma árvore, que se você corta um galho, nasce normal. Mas dá um nozinho no tronco de uma plantinha que está brotando. Ela já não vai nascer direito. Exatamente. Então, a criança precisa de muitos cuidados. Eu lembro, até foi o Solomon da entrevista dele, muito simpático, né? Ele falou que ele também teve depressão, o livro dele e tal. E ele estava contando que ele tem um filho, né? O parceiro dele tem um filho. E esse menino, eles foram para uma casa de campo e o menino começou a apresentar essas questões disfuncionais. E eles começaram a fazer uma coisa que eu faço muito com o meu netinho aqui também, é ter uma hora, quando ele está aqui, por dia, de brincadeira de cócega, de correr, de brincar, de cansar a criança. A gente precisa dar estímulos físicos, toque para a criança. A gente precisa abraçar, a gente precisa brincar, a gente precisa correr com ela, pegar na criança, porque ela sente falta desse contato físico.
né? Então, isso, levar para passear, levar para brincar. Quando fazer a aula, ficar ao lado, sim, prestar atenção e ajudar, Legal. porque é muito difícil. Muito Então, difícil. são essas dicas que eu teria para Muito dar, bom. Luciano. Agora, Rosane, só para a gente, a questão da criança que eu acho interessante, eu tenho lido algumas coisas sobre crianças, né? E antes da pandemia, uma das coisas que os especialistas falavam é de que as mães precisavam deixar as crianças terem seu momento de tédio, porque elas procuravam encher a agenda das crianças de uma forma, aula de ginástica, aula de musculação, aula de natação, aula de inglês, aula de não sei o quê, e a agenda das crianças totalmente lotada e ela não tinha nem tempo para tédio. E que os pais deveriam deixar um espaço para que eles ficassem no tédio, terem o ócio. Aí, por uma ironia do destino, a pandemia trouxe excesso de tédio. Rosane, Luciano, não para os jovens. Porque não. Os jovens estão grudados no celular. As famílias precisam controlar o celular, precisam controlar essas mídias, porque eles não estão vivendo o tédio. O tédio é não ir para o celular, é ter que desenhar, é ter que escrever, é ter que ficar quieto olhando para o teto, imaginando. E isso que é realmente você ficar no ócio. No ócio. Não é no ócio, eles, não é estar na televisão. E eles não estão chegando nessa fase. Exatamente Rosane, isso. Queria te agradecer muito. Vamos fazer um brinde, vamos fazer o nosso frame aqui, ó. Tem um frame assim, ó. Olha, pega a caneca, pega a caneca. Aproveita e pega o livro. Vamos fazer o brinde para fazer o frame da caneca, Rosane. Porque a gente tem que fazer o frame da caneca. O frame da caneca, eu tinha esquecido, ainda bem que eu tenho essa canequinha assim, aqui. Ó. Muito bom. Obrigado, Rosane. Queria te agradecer. Queria te dar os parabéns pelo trabalho que você está fazendo frente da Sociedade de Terapia de Família. Tá bom? Pelo seu trabalho como psicóloga, que tem ajudado a tanta gente, e por estar pela segunda vez contribuindo aqui com o canal. E como sempre eu termino meus vídeos, Rosane, vamos lá? Coração com coração? Coração, coração, e eu estou muito, muito grata também, Luciano. Obrigada pela oportunidade, é sempre um prazer enorme conversar e debater essas coisas que eu adoro. Um beijo grande. Obrigado, beijão. Beijo, Rosane. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.